Estamos de volta ao segundo bloco do Conexão e eu tenho um recado muito especial para você que mora no estado de São Paulo e nunca teve a oportunidade de presenciar um concerto de uma orquestra. Luciana, como é que eu faço para participar dessa promoção do Conexão? É muito simples, você tem que curtir a nossa página no facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Você tem que falar que você nunca assistiu ao concerto e a nossa repórter Caroline Oliveira vai acompanhar essa primeira experiência musical na sua vida. Então, se você nunca assistiu um concerto de uma orquestra, vai ser a Orquestra AOSESP, e vai ser na Sala São Paulo. Então, se você mora no estado de São Paulo, não pode ficar de fora dessa promoção. Fala pra gente no nosso Face, tem que curtir a nossa página, deixar um recado. E a nossa repórter Caroline Oliveira vai acompanhar o seu dia aí de estreia como ouvinte de uma orquestra. Então, participa com a gente dessa promoção. Tema de hoje no Conexão, estamos falando sobre consumo do álcool e a publicidade. Voltamos agora com o Cléo, mais uma vez, e com o Pedro. Cléo, eu quero saber como que você avalia. Você acha que a mídia é não vou perguntar para você se o maior incentivador, mas é um incentivador em potencial do consumo ao álcool? Na verdade, a gente pode entender a mídia como a porta de entrada das marcas, independente do segmento, ao consumidor, né, ao contato direto com eles. Então, eu acredito que o grande segredo está na mensagem, no conteúdo elaborado que será veiculado na mídia de acesso a esse perfil de consumidor, a esse público em específico. Então, acho que o grande cuidado nesse processo é a elaboração dessa mensagem com os devidos cuidados dentro dos objetivos que devem ser atingidos, mas isso tem que ser muito bem pensado na emissão, né? A mídia, se a gente for pelo termo técnico, a mídia já seria aonde eu vou veicular a mensagem que foi criada, né, que foi elaborada. Então, acho que o grande desafio é ali na nascente, o que nós vamos comunicar e como essas mídias serão utilizadas para atingir o consumidor, né? Nós comentamos no bloco anterior que o álcool ele já se tornou um problema social, né? E como que esse problema reflete na sociedade, Pedro? A gente comentou, inclusive, a questão da violência que é potencializada pelo consumo de álcool, que muitas vezes é dentro da própria família, contra a mulher, contra a criança, a violência, mortes geradas em brigas, a questão do trânsito, a questão das doenças ligadas ao alcoolismo ou ao consumo exagerado de álcool, como a hepatite, a cirrose hepática, alguns tipos até mesmo de câncer ou doenças neuropsíquicas. E sobre essa questão da influência da mídia no consumo de álcool, tem uma pesquisa muito interessante da pesquisadora e psicóloga Ilana Pinsky, que avaliou que a publicidade de bebidas alcoólicas é um dos grandes fatores para o aumento, para criar um desejo de consumo e o aumento do consumo entre jovens e adolescentes de bebidas alcoólicas. Não é à toa que, por exemplo, a OMS e a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, recomenda como uma das medidas para a diminuição das mortes originadas do consumo de álcool é a regulação da publicidade. É colocar a mídia de acordo com a política de prevenção e combate ao consumo exagerado de álcool. E existem ações públicas para conscientizar sobre o uso do álcool? Ou a gente precisa amadurecer? O Brasil precisa amadurecer ainda para essas questões? Sem dúvida, a gente precisa amadurecer. A gente precisa entender qual é o impacto da veiculação de mensagens de estímulo ao desejo, ao consumo de bebidas alcoólicas que trazem esse tipo de problema. Nós precisamos amadurecer nossa consciência crítica com relação a isso e o Estado precisa editar resoluções mais sérias com relação a esse tipo de mensagem. Não é só dificultando a vida das pessoas que dirigem, né, sob efeito de álcool, como a gente tem a lei seca e tudo mais. Tem que haver também uma conjunção de outras ações, como, por exemplo, a regulação da mídia, para que a gente consiga realmente diminuir os efeitos do consumo exagerado de álcool na sociedade brasileira. Tá. Agora, o Cléo me falou que já trabalhou em agência, né? Hoje ele está no meio acadêmico. Mas como que funciona? Para quem está em casa, como que funciona uma campanha? Para você desenvolver uma campanha, quais são os passos, os critérios, para quem não atua nessa área, possa ter mais noção de como que funciona o processo?
Legal. O primeiro passo é você estudar o mercado em que aquela marca, produto ou serviço vai ser lançado ou relançado, né? Então, conhecer aí os possíveis concorrentes diretos e indiretos, né? Conhecer aonde está pisando, né? Num segundo momento, é conhecer os hábitos e o perfil dos consumidores e dos consumidores em potencial, que são aqueles que, de fato, ainda não consomem o produto ou têm aí uma predisposição a consumir. Com esses estudos em mão, com essa análise de ambiente, a partir daí sim, são elaboradas estratégias de marketing e comunicação para que a mensagem seja o mais eficaz o possível, né? Que ela seja eficiente no seu propósito, que é tornar uma marca conhecida ou aumentar as vendas de determinado produto, né? Então, para que a mensagem seja adequada ao público consumidor específico daquele produto ou serviço, né? Ainda nessa pergunta, complementando a questão anterior, eu acho bastante interessante também, ainda são esforços talvez pequenos, né, e também isolados, mas de algumas empresas, com certeza aí, sobre a mão também de profissionais de comunicação, né, preocupados, antenados aí com essas tendências, que já têm determinadas iniciativas que visam modificar o hábito do consumidor, né? Porque existem países onde a bebida alcoólica ela é tida como um alimento. Aí, aqui, infelizmente, no nosso país, bebida alcoólica é sinônimo de embebedar, né? Então, existe esse esforço dessas empresas, dessas indústrias, no sentido de informar e tentar mudar a concepção do consumidor diante desse tipo de bebida. Uhum. De que aquilo, em excesso, como a gente sabe, faz mal, certificando, claro, junto aí com as leis e com as restrições de dirigir sob efeito de álcool, né, e tudo mais. Então, existe um lado positivo, que é esse esforço da indústria produtora de bebida alcoólica de talvez tentar minimizar esse efeito negativo em publicidade, buscando modificar os hábitos, não só influenciar ou motivar, e também alterar os atos, né, os hábitos do consumidor no que tange bebida alcoólica, né, que a responsabilidade seja compartilhada, né? Uhum. Agora, você não acha assim? Geralmente quando nós assistimos, né, as propagandas de cerveja, todo um contexto, né? Sempre jovens bonitos, num lugar legal, sol, né? E às vezes não se mostra os males que o consumo exagerado, o consumo pode causar, né? Às vezes um acidente, uma dependência, né? Que vai te levar anos depois, você não sabe a sua predisposição ao álcool. É uma realidade que não condiz muito com a consequência, né? Como que você avalia essa situação também? Eu acredito que como o mercado de bebida, principalmente de cerveja, nos últimos anos se tornou muito competitivo, a função principal da propaganda, da publicidade, que é divulgar os atributos físicos, comunicar sobre um produto ou serviço, isso acabou se perdendo. Devido a essa alta competitividade, focou-se muito no aspecto de agregar valores, que, se a gente for pensar em outros segmentos, em outros serviços e produtos, é até bem-vindo, né? Você dá um novo uso para um produto que até então era pouco conhecido ou tinha pouca aderência ao consumidor. Especificamente no mercado de bebida, isso não agregou muito porque justamente desafia os responsáveis pela mensagem em sempre criar algo que apeteça aquele consumidor, mas de uma forma que ele se identifique como um estilo de vida. Né? Então, aquilo não é só um produto ou serviço, mas sim faz parte da vida dele, porque ele se identifica plenamente com aquele cenário, né? Com aquele contexto apresentado pela marca. Mas é exatamente o contexto inverso que você vai sofrer se houver um excesso, né? E se você consumir. Pode falar, Pedro. Então, é interessante isso, porque hoje em dia a publicidade ela não vende só o produto ou serviço, ela vende valores. Valores, exatamente. Tem um publicitário muito famoso chamado Oliviero Toscani, que foi o responsável pela aquela famosa ação publicitária da Benetton, e ele fala isso, ele tem um livro chamado A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri,
que fala o seguinte, que as imagens publicitárias convidam a todos a serem como mensagens publicitárias. Então, existe uma idealização da vida por meio das mensagens publicitárias. E, sem dúvida, num produto que traz consequências tão sérias para a sociedade, isso não poderia ser tratado dessa forma, né? Então, poderia mostrar um pouco mais a verdade, mostrar quais são os efeitos, para ser uma coisa transparente, que o uso desse tipo de produto pode trazer para a sociedade. Como acontece nas embalagens de cigarro, né? Sem dúvida. O cigarro ele teve esse passo. Agora, cada vez mais se discute, por exemplo, a questão dos alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar. E, sem dúvida, as bebidas alcoólicas deveriam seguir nessa mesma linha de pensamento. Alguns países já fazem isso. Por exemplo, na Alemanha, que inclusive tem uma ligação diferente com a cerveja, eles têm leis muito severas com relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Tem a questão da mídia, da presença das publicidades na mídia. Então, esse amadurecimento internacionalmente está ocorrendo. E a gente acredita que isso deva ocorrer também no Brasil com a alteração dessa lei. Eu acredito na nova geração de comunicadores. Eu creio que está se levantando uma geração mais consciente e preocupada nos valores também que estamos veiculando, né? Mas eu fico preocupada porque a sensação que eu tenho é que o produto ele é mais valorizado do que os valores, de fato, né? Essa é a sensação que eu tenho quando assisto as propagandas, especialmente propagandas de bebidas alcoólicas e do cigarro também, né? Exatamente. Hoje, você não compra um carro, né? Você compra a sua locomoção. Né? A gente não compra uma blusa para se proteger do frio, né? E sim você compra um casaco da marca X que vai te dar um determinado status para aquele grupo ao qual você pertence, né? Então, são sim, talvez aí essas inversões de valores que acabam prejudicando, talvez nesse aspecto aí no mercado de bebida, acaba fortalecendo esses conceitos aí do produto ser mais importante, né, do que os valores, de fato. Eu creio que, nesse aspecto, a publicidade ela é um dos componentes que, se trabalhado então de maneira integrada, eu acho que a gente consegue sim chegar aí numa sociedade mais talvez um termo mais apropriado, não mais igual, mas talvez mais justa e adequada ao que legalmente precisamos ser, né? Se nós juntarmos todas as peças desse quebra-cabeça, acho que a gente chega num bom resultado. Sim. Tem um comentário aqui da Regina Oliveira, nossa internauta aqui do Facebook, nossa amiga do Facebook, ela fala: boa noite, muito bom programa, e ela faz uma observação. Veja um tempo de veiculação da propaganda incentivando o consumo da bebida e um tempinho apenas que se diz, beba com moderação. Né? Então, e não fala não beba, né? Só fala beba mas com moderação. Eu devia falar assim... Mas o que é moderação? Isso é relativo, né? O que é pouco para mim pode ser pouco para o outro, né? Muito para o outro. É relativo. É bem particular, né? E o que ele comentou é importante. O publicitário, as agências de publicidade, elas podem encontrar meios mais justos, mais iguais, mais justos, mais éticos para conseguir veicular o seu produto. A gente vive hoje um novo tempo. É um novo tempo de sustentabilidade, um novo tempo de valores sociais, e a gente não pode tratar a questão do consumo de uma maneira tão banal. Hoje a gente vive uma crise ecológica, então o consumo tem que ser refletido, o consumo de todos os produtos, inclusive de bebidas alcoólicas, tem que ser refletido, tem que ser consciente, a gente tem que parar e pensar sobre o consumo do dia a dia, especialmente de produtos e serviços. A gente realmente precisa disso para viver? Ou se eu quero somente me espelhar nesse valor que está sendo vendido por detrás desse produto? E me sentir bem num grupo social, que a gente não falou ainda, que é muito importante também, né? Um fator muito relevante nessa discussão. Exatamente. Isso acaba, gera, como uma identificação, né? Você se sente bem naquele grupo, tem aquele senso de pertencimento, porque você frequenta os mesmos lugares, você usa as mesmas marcas, compra os mesmos produtos, e outras questões são deixadas de lado, né? Um dos desafios, sem dúvida, aí dos profissionais de comunicação, que hoje tem na grade curricular questões como responsabilidade e sustentabilidade muito mais evidenciadas, é justamente essa preocupação não só em desenvolver o seu ter, e sim o seu ser.
A essência, né? A gente tá esquecendo muito da questão da essência, né? E se deixando levar por valores que às vezes nem nos representa. Né? E muitas vezes o nosso ser está ligado ao ter algum produto. E as imagens, muitas vezes publicitárias, vendem isso. Para você ser alguém, você precisa ter o carro, você precisa ter o sapato, o telefone. E isso, de certa forma, estimula esse senso de não pertencimento. A bebida alcoólica, a mesma coisa. Não é à toa que você sempre vê um grupo de pessoas bebendo. Então, isso reflete um pouco a ideia de, olha, se eu não beber, eu não vou estar pertencente a esse grupo. Eu não vou ter esse sentimento de pertencimento. Vou ser excluído, Você é excluído. E quem gosta de ser excluído? Ninguém. Então acaba gerando esse comportamento e esse estímulo ao consumo desse tipo de bebida. E esse sentimento é muito forte, ainda mais na fase jovem. Sem dúvida. O adolescente, a criança e o adolescente, eles têm uma coisa que a gente chama de desenvolvimento psicológico, ele ainda está em formação. Ele ainda não possui as ferramentas necessárias para responder com igualdade, com maior igualdade, à pressão que esse tipo de publicidade exerce sobre ele. Ele não consegue falar assim, olha, eu sou eu, então não preciso disso. Ele tem muito mais de difícil. Aceitação, né? Ele está formando a sua subjetividade, está formando os seus valores, está formando quem ele é. E muitas vezes as empresas, a publicidade, se utiliza desse momento de formação para conseguir influenciar de forma mais eficaz esse futuro grande consumidor. Exatamente, que legal. E como acréscimo aí a fala do Pedro, até mesmo para os possíveis publicitários que estão nos assistindo agora, né? A gente não pode, no primeiro contexto, a gente imagina a publicidade como a vilã do contexto, mas foi o que a gente citou na fala anterior. É só a gente mudar o rumo das atividades, né, no sentido de criação, porque a publicidade ela é o veículo, né, o meio pelo qual se comunica nesse mercado de consumo. Então a gente não pode tê-la apenas como a vilã, e sim, mas como também uma das soluções nesse caminho, né, nesse caso de uma mensagem mais justa, né, mais igualitária. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, você pode participar e interagir em nossas redes sociais. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Laura Emily, que está conectada com a gente. O programa está ótimo, estou adorando o assunto de publicidade e consumo do álcool. Parabéns para vocês que estão participando do Conexão hoje, que Deus abençoe. Ela é de Nerópolis, Goiás. Um abraço para você, Laura, que está conectada com a gente. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.